Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, quero relembrar a igreja que amanhã também retorna o Conexão com Deus Central. Reverendo Mauro Meister pregará aqui sobre a busca da sabedoria, na Igreja Presbiteriana Unida, nesta segunda-feira, às 20 horas. Convide a 20 pessoas em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 5. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Queremos dar as boas-vindas à nossa irmã Raquel Herrera, que ela está também. Deus abençoe. Vamos ler a santa palavra de Deus então, todos, amados irmãos, juntos, numa só voz, assim diz a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e te damos, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, nós te exaltamos porque só Tu és Deus. E ninguém se pode comparar a Ti em glória, honra e majestade, Senhor. Mas sendo esse Deus imenso, excelso e glorioso, Tu és Deus bom, cuja misericórdia dura para sempre. Contigo está o perdão, Senhor, para que Te temam. E a paz do Senhor é que enche a nossa vida de alegria, ó Deus, para caminhar a cada instante na Tua presença. Nessa manhã, Senhor, enquanto ouvimos a pregação da palavra, pedimos que o fruto do Espírito, ó Deus, se manifeste nos corações, que haja amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que enquanto escutemos a palavra, esse fruto nasça no nosso coração e permaneça quando sairmos daqui. Ó Deus, que nesses dias difíceis, em que pessoas falam o que querem, ou que pessoas buscam só, Deus, ó Pai, o êxtase, mas não o compromisso com o Senhor. Ó Deus, ou outros vêm à igreja, mas têm um coração gelado. Deus, que nesses dias tão difíceis, que nós estejamos firmados no Senhor e na Tua palavra. Deixa-nos Te conhecer mais, Deus, eu te peço em nome de Jesus. E resplandece a Tua glória sobre nós aqui, Pai. Fala com a Tua noiva e abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e irmãs. Os irmãos do coral que queiram descer, podem descer, amados irmãos, há tempo para isso. Queridos irmãos e irmãs, no século XIX, havia um grande ator na cidade de Londres, que resolveu fazer um espetáculo em frente a uma igreja histórica. Infelizmente, aquele ator resolveu fazer o seu espetáculo naquele teatro no dia do Senhor, no dia em que o povo deveria adorar a Deus. E, infelizmente, mostrando o sinal da deterioração da fé daquele povo, no horário do culto, amados irmãos, o teatro estava lotado de pessoas, e a igreja estava esvaziada da presença dos seus membros. E esse espetáculo aconteceu durante um mês inteiro, de maneira que o pastor daquela igreja, indignado, em determinado dia, se aproximou daquele ator e disse a ele o seguinte: por que você prega a mentira e as pessoas vêm com grande multidão te escutar? E por que eu prego a verdade e as pessoas não querem escutar mais a verdade? E aquele ator disse ao pastor: reverendo, o que acontece é que o senhor prega a verdade como se ela fosse mentira, e eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Amados irmãos, nós temos que amar ouvir pregação bíblica,
Mas pregação bíblica nunca deve ser feita de maneira displicente, relaxada, fria ou morna. Porque se nós acreditamos que esse livro é a palavra de Deus, qualquer pregador que abre as Escrituras e te leva a pensar que a palavra de Deus é tediosa, está pecando, porque esse livro é o livro mais brilhante que existe, e nenhuma pregação deveria ser tediosa ou amortecedora, porque ela tem o objetivo de trazer vida e despertar o seu coração. Minha oração, amado irmão, é que nesse púlpito da Unida, aqui a verdade seja pregada como verdade, com fidelidade e intensidade, para a glória e honra de nosso Senhor. Amém! E aqui Paulo, amados irmãos, escreve para a igreja dos Coríntios, para mostrar para eles como ele pregou. Pastor, esse sermão não é para pregadores, não, o senhor não está pregando para pessoas equivocadas, não, meus irmãos. Paulo escreveu para os crentes. Ele diz aqui no versículo de número 2, versículo de número 1, capítulo 2, irmãos, ele escreve para os irmãos. Mas é importante você entender porque que Paulo está escrevendo isso aqui. Paulo passa 1 ano e meio lá na cidade de Corinto. Depois de Éfeso foi o lugar em que ele ficou mais tempo, amados irmãos e irmãs. E ele pregou com grande alegria e unção, e Deus converteu centenas de pessoas naquela igreja. Mas ainda que Paulo tenha pregado durante 1 ano e meio ali, aquela cidade é marcada, amados irmãos e irmãs, por muita promiscuidade. Corinto está no Istmo, é uma cidade marítima, onde há muito comércio, havia um templo da deusa Afrodite, e prostitutas cultuais dominavam as ruas e levavam os homens ao pecado a todo instante, amados amigos e irmãos. E a igreja, ainda que tenha ouvido a pregação com unção do Espírito da boca do próprio apóstolo Paulo, durante 1 ano e meio, era uma igreja tremendamente imatura. E Paulo escreve essa carta para confrontar as imaturidades dos coríntios, que se achavam espirituais demais, porque vários se levantavam para orar em línguas no culto, mas sem interpretação, o que a Bíblia condena, amados amigos e irmãos. E se diziam muito espirituais, mas desprezavam os pobres e os necessitados. Alguns se diziam espirituais, mas haviam pessoas com relações pecaminosas, assustadoras até para os dias de hoje, amados amigos e irmãos. E Paulo escreve essa carta, porque além de tudo isso, eles estão exaltando falsos apóstolos, amados amigos e irmãos, e numa atitude infantil, uns dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo, que é o plantador da igreja, para mostrar a eles que eles têm que ser uma igreja viva, madura e restaurada, ensina esse povo que tipo de pregação eles têm que gostar de escutar. E a minha responsabilidade é ensinar isso para você também, porque você liga a televisão, hoje você tem todo tipo de pregação. Tem um que fala assim: dá 1.000 e Deus vai te dar 10.000, e aí, você tem que gostar desse tipo de pregação? Você está ouvindo todo tipo de coisa por aí. Que pregação é certa? Que pregação que abençoa? Que pregação que transforma a sua vida? Que tipo de pregação você tem que parar para escutar? É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para eles, num estudo de caso, mostrando como foi a pregação dele, para que eles se lembrem que tipo de pregação eles têm que ouvir, irmãos. E ao ouvir esse tipo de pregação, o objetivo do texto é que a fé dos coríntios seja fortalecida, mas não só a fé dos coríntios, a tua fé seja fortalecida, para que você continue firme no caminho de Jesus e sendo uma bênção nesse tempo para a glória e honra do nome do Senhor. É por isso que Paulo nos apresenta aqui, amados irmãos, a pregação que restaura a igreja. E nesse ano nós estamos orando para que a Unida seja uma igreja reformada e revitalizada. Nesse ano nós estamos orando, nesse mês de julho, foi para que essa igreja seja evangelizadora. E a igreja que é reformada, revitalizada, evangelizadora, e é instrumento de transformação para os de dentro e para os de fora. É uma igreja que se alimenta de pregação que restaura a igreja. O texto nos mostra a pregação que restaura a igreja. Que essa pregação restaure a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus. A pregação que restaura a igreja, irmãos, em primeiro lugar, é uma pregação fiel. A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel. Versículo de número 1. Olha o que diz o apóstolo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de
Vamos ler comigo até aqui, até o nome de Deus, o versículo todos, vamos lá? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo, amados irmãos e irmãs, até aqui. Paulo é um dos homens mais brilhantes da história da humanidade. Paulo, amados irmãos, foi formado aos pés de Gamaliel, aos pés do maior doutor farisaico dos dias de Jesus. Era o maior teólogo respeitado de Israel, mas também é cidadão romano. Paulo é exímio conhecedor da Bíblia no hebraico, mas também domina literatura universal. Ele cita poetas gregos em Atenas com muita clareza e bastante conhecimento. Paulo fala, amados irmãos, prega pelo menos em grego, hebraico, aramaico, e foi à Espanha, provavelmente pregou em espanhol. Paulo era um poliglota, amados amigos e irmãos, um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Tanto é que a maior cidade da América do Sul tem o nome dele. Isso não é por acaso. Mas, amados amigos e irmãos, ele, ainda sendo esse homem tão brilhante, quando esteve entre os coríntios, ele não foi falar de suas próprias ideias. Ele não foi falar de suas próprias elucubrações. Ele não quis mostrar para aqueles homens e mulheres o seu brilhantismo. O que ele fez, ele diz para nós: eu, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo pregou o testemunho de Deus acerca de si mesmo. O que Paulo está dizendo que a palavra e a mensagem que nós temos que escutar é a palavra que Deus fala a respeito de si mesmo. É o testemunho de Deus. Essa é a mensagem mais cara e preciosa que eu e você temos que admirar e guardar no coração. E esse testemunho de Deus, amados irmãos e irmãs, não é nada mais nem nada menos do que o Evangelho. Oh, amados irmãos, João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O clímax da revelação é Jesus. Jesus é Deus dando testemunho a respeito de Deus. E Paulo, quando esteve lá naquele lugar, ele esteve então anunciando o testemunho de Deus, que é o Evangelho. Pastor, qual foi o cerne então da pregação de Paulo? Paulo anunciou aos coríntios, queridos irmãos e irmãs aí do coral, que Deus é santo, justo, perfeito e bom, e nos criou para a sua glória. Mas ele anunciou aos coríntios que todos pecaram e agora nós merecemos a ira de Deus. Mas ele também anunciou aos coríntios que Deus não vai jogar no inferno aqueles que creem em Cristo, porque Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E ele disse aos coríntios que se eles se arrependessem da vida de pecado que levavam e crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, eles seriam salvos, amados irmãos e irmãs. Foi essa mensagem que Paulo pregou, mostrando quem é Deus, que nós somos pecadores, que Cristo é a maior prova de amor que existe e que quem se arrepender e crer em Jesus será salvo. O testemunho de Deus que Paulo anunciou para eles, irmãos, é o Evangelho. Então, amados irmãos, a pregação que restaura a igreja é a pregação fiel, porque ela anuncia sim a palavra de Deus. E o centro da palavra de Deus é Cristo, a história da redenção, o seu Evangelho e como ele salva o pecador. Se nós queremos, amados irmãos e irmãs, fazer toda a diferença nessa cidade e sermos um instrumento de transformação como igreja, nós temos que ter o compromisso de pregar as Escrituras, somente as Escrituras. E pregando as Escrituras, temos que anunciar o Evangelho, porque o Evangelho, amados irmãos, é a mensagem central da palavra de Deus, que mostra que Deus salva pecadores por meio da fé na obra redentora de seu Filho Jesus Cristo. A pregação que restaura a igreja é uma pregação fiel, é uma pregação que anuncia o testemunho de Deus. Ano passado, amados irmãos, a reforma completou 500 anos e eu fiquei maravilhado com aquele hino que o nosso querido irmão Estênio Márcios, junto com o seu irmão reverendo Edilson Botelho, fizeram, e o coro dele é maravilhoso e nos relembra isso que eu estou pregando para você,
Ele diz assim no coro, se você souber: nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja vida, seja morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos, em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória, só lhe deu glória, louvado seja o Senhor. Amados irmãos, que aqui nessa igreja nós preguemos Cristo. Certa feita, amados irmãos, Deus estava abençoando um pastor cuja igreja estava crescendo, e uns colegas de outro lugar do país chegaram para ele e perguntaram: qual é o segredo pelo qual essa igreja está crescendo? E aquele pastor só respondeu: simples, nessa igreja se prega o Evangelho de Cristo. Se nós queremos ver almas sendo transformadas, este púlpito tem que pregar o Evangelho de Cristo, e você, quando sair daqui, tem que pregar para os seus amigos que o pecador só pode ser perdoado por Deus quando ele se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo morreu na cruz para o salvar. Que Deus faça de nós um povo de uma pregação fiel, em nome de Jesus, amém. E que quando você for ouvir sermão, pare de falar que qualquer sermão é bom. Sermão bom é sermão da palavra de Deus, amém, meu irmão? Ainda que te faça rir, se não pregar a palavra de Deus não é bom, está fazendo você perder seu tempo. Mas que tipo de pregação restaura a igreja? É uma pregação fiel, irmãos, mas é uma pregação humilde. A pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. Dá uma olhada comigo no versículo de número 1. Paulo começa dizendo aí: olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Leia para mim o versículo 3, irmão, por favor. Paulo começa esse versículo 1 de maneira diferente. Ele começa com um eu enfático no grego. Toda vez que você usa o pronome da primeira pessoa do singular do grego, o ego, é porque o autor quer enfatizar alguma coisa. Não é bonito ficar usando ego sempre. Jesus sempre usa ego em mim, eu sou, porque ele é Deus, ele quer dizer que ele é o grande eu sou. Mas aqui Paulo está dizendo qual era a pregação dele, para mostrar para eles o que era a pregação fiel. Então ele começa dizendo eu, mas ele não fala assim, eu super apóstolo, ele diz assim, eu irmãos, ele chama todo mundo que está escutando de irmão dele. Ele não fala que é melhor que todo mundo, ele diz que eu, irmãos, fala que anunciou o testemunho de Deus, e olha como é que ele foi, ele diz, não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmãos, os coríntios são gregos. Gregos, amados irmãos, amam dialética, gregos amam lógica, gregos amam filosofia, gregos amam retórica, amados amigos e irmãos. E Paulo poderia, amados irmãos, ter chegado ali na cidade de Corinto filosofando para impressionar, amados amigos e irmãos, todo o seu auditório. Ou ele poderia ter chegado ali com uma retórica e uma lógica, uma dialética irresistível, amados irmãos. Mas ele disse que não usou uma linguagem na qual ele se ostentava de si mesmo. Ele falou com clareza e simplicidade. E ele não quis mostrar que ele tinha o termo grego para sabedoria, sofia, como as pessoas do mundo. Ele não quis, amado irmão, gloriar-se em si mesmo. Ele foi com atitude humilde. E ele mostra mais, ele pregou até doente naquele lugar. Ele diz aí, ó, no versículo 3, foi em fraqueza. A palavra fraqueza no grego aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra extenuado no português. Então ele estava literalmente extenuado. Ele diz, mais do que isso, eu estava com medo. O grande apóstolo Paulo com medo, imagine isso. Mas ele diz, não, mais do que isso, eu estava tremendo de medo quando eu estive no meio de vocês. Paulo nos mostra, amados irmãos, que a pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. Não é uma pregação na qual o homem se glorifica a si mesmo. Não é uma pregação na qual o homem se exalta a si mesmo. No versículo 4 ele diz aí para nós o seguinte, que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. A igreja de Corinto, irmãos,
traz a cultura dentro do seu peito. E Apolo apareceu pregando por lá. E ele não é apóstolo, nem tem o mesmo conteúdo de Paulo. E ele é um orador brilhante. E depois que Apolo pregou lá, agora alguns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E matura a igreja. Então o que significa isso, irmãos? Nós temos que desprezar a eloquência de maneira alguma. Paulo não condena Apolo por ser eloquente. Nós temos que desprezar a inteligência de maneira alguma. Mas o que Paulo está dizendo, amados irmãos, que isso não pode ser o centro da fé de ninguém. Porque se alguém tem isso como centro da sua fé, essa pessoa está acabada, sabe por quê? Porque imagine se Paulo fosse pregando com aquele povo para demonstrar a retórica. Imagine se chegasse um herege ali e fosse um melhor orador do que Paulo. Levaria todo mundo com ele. Imagine se Paulo, amados irmãos, chegasse querendo mostrar que o cristianismo é uma filosofia. Chegava outro com uma falsa filosofia para contradizer o cristianismo e levava todo mundo com ele. Então Paulo está dizendo, amados irmãos, que uma das características da verdadeira pregação cristã, e não só da pregação cristã, da fé cristã, é a humildade. E ele vai pregar ali, amados irmãos, de maneira humilde, para a glória e honra do nome do Senhor. A pregação que restaura a igreja é uma pregação humilde. É uma pregação que não busca glória para o pregador. É uma pregação que não busca glória para as nossas causas pessoais. É uma pregação que exalta e glorifica o nome de Jesus. Que tipo de pregação você está ouvindo por aí, meu irmão? Eu fico assustado, irmãos, quando crentes, preparados por nós na igreja, ligam as suas televisões e ficam se alimentando de lixo, amados irmãos. Pregações em que homens se mostram gloriosos, dizendo: a minha oração é que resolve, a minha oração é que faz isso, vem aqui porque eu que resolvo o problema da sua vida. E o verdadeiro cristão e o verdadeiro servo de Deus é alguém, amado irmão, que está humilhado, de joelhos, quebrantado na presença do Senhor Jesus Cristo. Paulo, amados irmãos, não chegou ali como ele podia dizer: eu vou ser como Sócrates, Platão e Aristóteles. Ou ele podia dizer: não, eu vou ser como Demóstenes. Demóstenes, irmãos, é considerado como o maior orador da história. Cícero é considerado talvez o maior orador romano. Cícero, quando discursava, o Senado romano aplaudia. Mas Demóstenes, irmãos, quando discursava, o povo grego ia para a guerra. E é por isso, amado irmão, então, que esses coríntios são loucos, amados irmãos, com filosofia e oratória. Mas aqui Paulo diz: eu não cheguei querendo ser o grande filósofo, nem o grande orador. A pregação cristã é uma pregação humilde, é uma pregação na qual nós, irmãos que somos pastores, nos humilhamos e buscamos a glória do Salvador. Irmãos, eu fico muitíssimo impactado. Eu contei essa história aqui o ano passado, com a vida do grande evangelista George Whitefield. Ele foi, depois dos apóstolos, talvez um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele pregou em auditórios para 20 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil pessoas. Onde aquele homem pregava, o Espírito Santo manifestava a sua presença e Deus derramava graça, amado amigo irmão. E Deus estava tanto com Whitefield que houve um dia em que ele estava pregando sobre o inferno num campo e de repente, então, amados irmãos, uma grande tempestade começou a se formar e o tempo se escureceu e relâmpagos caíam, pá! Pá! E ele ali quebrantado dizia: vejam os céus, essa tempestade terrível que se forma, e trovões caindo. Se você não se arrepender do seu pecado, você estará no inferno, onde os trovões da ira de Deus cairão sobre você. Pá, pá. Mas ele diz, depois de pregar a ira de Deus e o auditório todo quebrantado, ele começa a anunciar a Cristo. E aí quando ele começa a pregar, amados irmãos, ele diz: mas se você crer em Jesus Cristo, o sol da justiça brilhará sobre você. E, irmãos, Deus naquele momento abriu os céus, né? E o sol brilhou no meio do povo, e o povo ficou quebrantado pela presença de Deus. E naquele dia o Whitefield chamou o povo a crer em Jesus, e centenas vieram a Cristo naquela pregação. Esse foi George Whitefield, o maior pregador do século XVIII, um dos maiores pregadores da história da igreja. Quando ele sai da Inglaterra, irmãos, e vai para a América, John Wesley, servo precioso do Senhor, assume a liderança do avivamento. Whitefield cria na teologia reformada como nós, era calvinista, mas Wesley era arminiano. E quando ele quis tomar a liderança do avivamento, ele quis ofender seu amigo e publicou no jornal dizendo que George Whitefield pregava uma doutrina de demônios, que era a doutrina da predestinação. E Whitefield escreveu dos Estados Unidos: meu bom amigo Wesley, não faça isso, não dividamos o rebanho do Senhor.
E quando Whitefield volta para Londres, irmãos, agora o Whitefield vai pregar, algumas pessoas o escutam na multidão, mas outros jogam tomate nele. E ele constrói um tabernáculo em Londres e continua sendo um grande pregador, e Deus continua a usá-lo. E alguns dos seus discípulos se reúnem com ele e dizem o seguinte: reverendo, o senhor foi o homem que Deus usou para começar o avivamento. O senhor é um dos maiores pregadores da história da igreja. Esse homem, John Wesley, o está ofendendo, porque quer tomar a liderança do avivamento. O senhor tem que se levantar e mostrar quem é que prega mais, quem é que faz a diferença, quem é um dos maiores pregadores da história da igreja. E o Whitefield diz assim, irmãos, olhando para eles, ele era vesgo, né? Olhando meio para um lado, meio para o outro. Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. E o Whitefield morre jovem, amados irmãos. Pregava 5 vezes todos os dias e viajava o tempo inteiro. Tinha saúde difícil e morreu jovem, na faixa dos 50 e poucos anos de idade. Mas ele se reconciliou com seu amigo Wesley. E no dia em que Whitefield foi sepultado em Newburyport, nos Estados Unidos, debaixo do púlpito de uma igreja presbiteriana, Wesley fez um ofício fúnebre em Londres. E um repórter perguntou para John Wesley: você acha que você vai encontrar George Whitefield no céu? E John Wesley respondeu o seguinte: eu acho que não. Eles queriam incitar a ira, né? A divisão. E Wesley falou: eu acho que não. Ele falou assim: por que não? Porque ele vai estar tão perto do Senhor Jesus, que eu não vou conseguir chegar perto dele. Ah, meus irmãos, nós precisamos de homens humildes nesses dias, que se humilhem e que exaltem a Cristo sobre todas as coisas. Que Deus faça de nós homens e mulheres humildes nesta igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos reavive e nos restaure em nome de Jesus. A pregação que restaura a igreja, além de ser fiel e além de ser humilde, é cristocêntrica. A pregação que restaura a igreja é cristocêntrica. Vamos repetir comigo? Vamos lá? A pregação que restaura a igreja é cristocêntrica. Versículo de número 2. Eu vou ler uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vocês, amados irmãos, leiam o mesmo versículo. Paulo diz que ele tem uma firme resolução. E ele diz: eu tomei uma decisão. Ele diz, irmã Loide, e eu tenho uma decisão de não saber nada no meio de vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. O que você acha, André? Que ele só ficava pregando e subia no púlpito: Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado. Você acha que a pregação de Paulo era assim? O que você acha? Fala sério. Ele falou: eu tomei uma decisão enquanto estava pregando aí como pastor dessa igreja. Eu não queria saber nada além de Jesus Cristo crucificado. O que significa isso, irmão? Paulo está dizendo que o eixo da sua pregação é Jesus. Não significa que ele só fica falando de Jesus Cristo crucificado, mas ele está dizendo o seguinte: que tudo na sua pregação gira ao redor de Jesus, certo? A força centrípeta da sua pregação é Jesus. Tudo na sua pregação volta para Jesus. Irmãos, eu fico perplexo, amados irmãos, quando eu vejo pregadores bíblicos abrirem um texto e exporem com fidelidade e não falarem de Jesus. Esse livro fala de Jesus, amado amigo e irmão. O Antigo Testamento aponta para o Jesus que virá, e o Novo Testamento nos mostra que ele já veio e fala conosco e se revela a nós como nosso grande Deus e Salvador. Então, amados irmãos, uma pregação que restaura a igreja é uma pregação na qual Jesus Cristo é o centro. É Ele que tem que aparecer na nossa pregação. Ah, pastor, e se o texto não falar tão claramente de Jesus assim, eu vou forçar o texto? Não, meu irmão, nós temos uma cosmovisão reformada maravilhosa. A Bíblia fala ou de criação, ou de queda, ou de redenção, ou de consumação. Qualquer texto da Bíblia você vai encontrar uma dessas coisas. Se é um texto da criação, você pode falar: Deus aqui criou, mas que pena que o homem pecou. Qual é o remédio para quem pecou? O Redentor. E se o texto mostra alguém pecando, alguém traindo, você fala: esse homem traiu, como é que ele não vai ser jogado no inferno? Você enfoca o pecado, você vai para o Redentor.
Tem textos que falam claramente do Redentor. E se o texto fala do dia final, da glória eterna, amado irmão, como é que a gente chega lá para encontrar a Deus? Através da obra de Cristo. A Bíblia fala de Cristo. Oh, irmãos, nós temos que desejar ouvir a palavra de Cristo. Como não se lembrar daquele hino? Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor. Vamos lá? Segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Irmãos, até aqui. Depois a gente canta mais. Hoje é sermão. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da história, amados amigos e irmãos. Cristo é o centro do cosmos. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é nosso tudo. Ele é nosso Deus. Ele é nossa vida. Ele é nosso Redentor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é aquele que nos ama, que com seu sangue nos libertou, que recebeu a ira que merecíamos na cruz, que ressuscitou e vivo está, que está conosco todos os dias, que nos diz: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Como não falar deste Salvador maravilhoso? Como não amar esse Senhor tão poderoso? Como não focar neste Salvador tão precioso? Jesus Cristo é o centro da história. A história existe antes e depois dele. Jesus Cristo é o centro do cosmos. Jesus Cristo é o centro da Escritura. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Uma pregação que restaura a igreja, irmão, é uma pregação que fala de Jesus. Se você está ouvindo pregação que fala de Jesus como Salvador, essa pregação vem de Deus. Ela não exalta o homem, ela exalta Cristo. Ela exalta o Filho de Deus. Que Deus nos dê mais pregação que restaura a igreja, amém? Mas a pregação que restaura a igreja, para os que estão anotando, além de ser pregação fiel, além de ser pregação humilde, pregação cristocêntrica, a pregação que restaura a igreja é a pregação ungida. A pregação que restaura a igreja é pregação ungida. A pregação que restaura a igreja é pregação ungida. Versículo 4. Vamos ler comigo, irmãos? Pregação que restaura a igreja é pregação ungida. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, Paulo disse que a pregação dele não foi caracterizada por ser a melhor expressão da filosofia, nem foi caracterizada pela oratória poderosa de Demóstenes, mas a pregação dele tinha algo inconfundível. A pregação dele tinha, meu amado presbítero, a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Amados irmãos, uma pregação que traz restauração, uma pregação que abençoa a nossa vida, é uma pregação marcada pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Amados irmãos, essa pregação exalta Deus, essa pregação aquece o meu e o seu coração. Irmão, quem ouve pregação bíblica e pregação ungida, não se contenta mais com pregação gelada, não se contenta mais com pregação mortificadora, amados irmãos. Oh, amados irmãos, há uma frase de um grande autor de pregação e de oração chamado Edward McIndry Bounds. Bounds foi capelão do exército confederado, amados irmãos, na Guerra Civil Americana. Um homem de Deus, escreveu um dos maiores escritores sobre oração. Eu ganhei de presente no primeiro curso de homilética que eu dei em Santiago, amados irmãos, lá no ano 2001. Eu citava algumas coisas de Bounds, então meus alunos foram lá e compraram as obras completas de Bounds. Eu tenho um livro, uma coleção em espanhol com mais de 1000 páginas só de Bounds. E Bounds dizia o seguinte: homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Hernandes bebe em Bounds. Se você já ouviu Hernandes falar isso, ele pegou de Bounds. Homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam.
Dr. Lloyd Jones dizia que ortodoxia morta, amado irmão, não leva a lugar algum. Nós temos que defender a doutrina e temos que defender a verdade, mas se a nossa doutrina não nos leva à devoção, se a nossa doutrina não nos leva, amados irmãos, à oração, se a nossa doutrina não nos leva à evangelização, se a nossa doutrina não traz para a nossa vida transformação, amados irmãos, nós talvez estejamos guardando na nossa vida uma ortodoxia morta. Se a minha doutrina só me leva a criticar os outros, e não amar aqueles irmãos, não pastorear os que estão do meu lado, não anunciar o Evangelho, e não buscar o crescimento da igreja, é um risco para a minha vida. Deus me livre, amado irmão, de ser um pregador morto. Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós precisamos de pregadores vivos, cheios do Espírito Santo, que pregam com todo o seu ser, para que Deus restaure e reavive a igreja em nome de Jesus. Amém, meu irmão? A gente precisa da intervenção do Espírito Santo. O grande pregador Charles Spurgeon, que nós admiramos demais por sua boa teologia, reformado até o tutano, mas cheio de eloquência, um dos maiores oradores da história, mas ele orava com todo o seu ser. Ele dizia o seguinte: Spurgeon, irmãos, lia 8 livros por semana. Pasmem, tá? 8 livros por semana. Geralmente, às vezes, ele escrevia um livro por semana. Ele pregava quase todos os dias. E ele dizia o seguinte: nossas bibliotecas não são nada quando comparadas com o nosso quarto de oração. Nós crescemos e nos fortalecemos quando estamos de joelhos na presença de Deus. É por isso, amado irmão, que eu não posso subir nesse púlpito para falar com você sem ter falado com quem me mandou falar com você. Senão a pregação vai ser fria, vai ser insossa. Você pode até gostar da retórica, você pode até dizer que as ideias foram lógicas, mas se o Espírito Santo de Deus não vier, amado irmão, ao nosso encontro, nada vai acontecer. E a sua vida não será transformada. Os maiores pregadores da história da igreja, amados irmãos, eram homens cheios de boa doutrina, mas com a vida de oração incomparável. O doutor David Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, diz que pregação é teologia em fogo, é teologia em chamas. Reformado, irmão, dizendo isso, viu? Um dos que foi instrumento para despertar a fé reformada nos nossos dias. Pregação é teologia em fogo, é teologia em chamas. Pregação é teologia através de um homem que está ardendo da palavra, do poder e da presença de Deus. Nós precisamos da teologia, mas nós precisamos de unção. E unção, irmão, só vem de joelho, na presença de Deus, em oração. Perguntaram para o reverendo Antônio Elias, que já pregou nesse púlpito aqui, o que era unção. Ele: unção, meu filho, unção é o seguinte, unção e outros não. Mas unção, amado irmão, é para quem vive na presença de Deus, de joelho em oração. Oh, meus irmãos, continue orando por este vosso pastor, continue orando pela nossa equipe pastoral, pelos nossos seminaristas, para que quando nós subirmos aqui nesse púlpito, irmãos, a presença de Deus tome conta dessa igreja, e que pessoas sejam transformadas pela pessoa bendita do Espírito Santo, amém, meu irmão? Mas essa unção não é só para o pregador, essa unção é para você. Você pode ser cheio da presença de Deus, você pode transbordar do Espírito Santo de Deus, você pode ser cheio da graça do Senhor Jesus, e você pode ser tão cheio da bondade de Deus, amado irmão, querida irmã, que você pode ser uma bênção para a glória e honra do nome do Senhor. Irmãos, eu não concordo com a teologia de Charles Finney. Ele foi um pregador presbiteriano, que foi muito usado por Deus, mas ele deu uma vacilada em alguns aspectos da teologia, mas ainda assim ele foi usado por Deus. E uma vez Charles Finney, que não tem a teologia que eu concordo, mas tinha um elemento de muita oração na pregação e muita seriedade. Ele era um tipão assim, novo, imagina um tipão, aquele jeitão gringo, né? De mais ou menos 1,90 m naquela época, forte, ele cortava muita lenha no machado. Ele entrou numa fábrica para pregar e trabalhavam as moças ali, e o que você acha que aconteceu? As moças começaram a se engraçar com ele. Mas aquele homem tinha passado mais de 15 horas ali em oração, e ele disse que só olhou para elas.
E ele disse que só de olhar para elas, o elemento de seriedade da presença de Deus na vida delas era tão grande, que elas começaram a chorar e pediram perdão para ele. E ele pregou o evangelho a elas, e elas se converteram a Cristo Jesus. Será que quando a gente está num lugar, as pessoas percebem a presença de Deus na nossa vida desse jeito? A ponto de serem transformadas pelo Senhor Jesus? Que Deus faça de você uma mulher de oração. Amém, minha irmã? Pastor, como é que eu ganho essa unção? Como é que é esse trem aí? Como é que vem ser esse negócio aí, né? Falei em mineiro agora, desculpa aí, tá, irmão? Né? É porque a mineirice sai de dentro. Como é que esse negócio vem para a minha vida, né? Já dizia reverendo Wilson de Souza Lopes, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quer ser cheio do poder de Deus? Invista tempo na sua vida em oração. Dobre o seu joelho, busque a Deus, tenha comunhão com o Senhor, e você vai ver os céus se abrirem, o Espírito encher a sua vida, e você será um instrumento útil nas mãos de Deus. Que a unção de Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Amém! É essa pregação que eu quero ouvir, irmão. Pregação ungida, pregação untada com o óleo do céu, o Espírito Santo de Deus. Que Deus restaure a nossa igreja, amém, meus irmãos? A pregação que restaura a igreja, como temos ouvido, é bíblica, humilde, cristocêntrica, ungida. Mas, em último lugar, amados irmãos, a pregação que restaura a igreja é relevante. A pregação que restaura a igreja é uma pregação relevante. Ora, toda a Bíblia é relevante, mas veja o que Paulo fala no versículo 5. Vamos ler, eu vou ler uma vez o versículo 5, vocês leem segunda vez. Para que a vossa fé, eu vou ler o 4 e o 5 para a gente entender bem a frase, né? Mas o 4 eu já preguei, vou expor o 5. Eu vou ler o 4, a igreja o 5 melhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você, meu irmão, 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que é uma pregação relevante, amado irmão? É uma pregação que quer dar firme fundamento à sua fé. Por que Paulo explica? Porque ele não chegou lá dizendo ser ou não ser, eis a questão. Porque ele não fez perguntas usando a maiêutica como Sócrates, tentando levar as pessoas a pensarem e dar à luz a ideias. Sócrates olhava sua mãe parteira, trazendo crianças à luz, e ele falou assim, como é que eu posso trazer ideias à luz? E ele resolveu usar a arte do questionamento. Por isso toda a sua filosofia está ao redor de perguntas, amados irmãos. Paulo podia dizer, eu vou criar uma maiêutica bíblica, mas ele não fez isso. Ele podia dizer, eu vou ser como Demóstenes. Demóstenes, que ser um grande orador, sabe o que ele fez? Ele foi fazer um discurso e ele tinha um problema, ele tinha a língua travada e ele tinha um tique no ombro. E ele fez um discurso na praça e fez essa coisa assim do ombro, e o povo fez e jogou tomate nele. Então ele falou assim, eu vou me isolar. E ele se isolou num lugar, irmãos, e rapou metade da cabeça para ninguém vê-lo, para que ele ficasse feio, certo? Para ele se esconder. Ele colocou um espelho diante dele e pendurou uma espada aqui. E toda vez que ele ia discursar, a espada cortava ele. E aí ele ia discursar, a espada cortava ele, até que ele curou o tique. E para melhorar a dicção, ele botou pedrinhas de areia na boca e declamava poesia com pedrinhas de areia na boca. E esse homem estava determinado a ser o maior orador do seu país, e foi. Por que Paulo não fez isso? Eu já expliquei para vocês. Porque se a igreja está baseada somente na sabedoria e na filosofia do seu pastor, quando chega um herege, sabe aos olhos dos homens, ele destrói a igreja. Se a igreja está fundamentada somente na retórica de um orador, pode vir um orador muito bom, mas que viva como um demônio, amados irmãos. Eu ouvi uma irmã no interior do Rio de Janeiro me dizer uma vez uma coisa, que lá na igreja dela tinha um pastor que tinha uma vida problemática, escandalosa, toda errada, mas quando ele subia no púlpito, ele pregava como um anjo. E o povo dizia o seguinte, quando ele está fora do púlpito, ele nunca poderia subir lá, mas quando ele subia no púlpito, amarra ele no púlpito e não tira ele de lá, porque ele só é santo lá em cima. Né? Então, amados irmãos, nós não podemos ser desse jeito. A fé diz aqui, o texto diz aqui, Paulo diz o seguinte, a vossa fé não pode se apoiar em sabedoria humana.
Irmãos, é bom ter boa teologia, mas esses dias, batendo um papo com o nosso querido Revernandes, a gente conversava dizendo o seguinte: conhecimento teológico nem sempre é sinal de maturidade. Tenha bom conhecimento teológico, mas não se ensoberbeça por causa disso. Continue humilde. Porque conhecimento teológico, essa frase é dele, tá? Não é minha não. Eu não tenho inteligência para dizer essa frase não. Conhecimento teológico, amado amigo e irmão, não é sinal de maturidade. Então que Deus nos dê bom conhecimento teológico, maturidade espiritual e emocional. Então o texto diz aqui, Paulo diz que é essa pregação relevante. É que faz a fé do povo não se apoiar na nossa sabedoria, nem na nossa eloquência, mas sim no poder de Deus. Pastor, o que é o poder de Deus? Romanos 1,16 diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação relevante é aquela que prega o Evangelho, que foca para que o povo tenha firmeza no Evangelho e no poder de Deus. Então, meu irmão, se você quer ouvir boa pregação, ouça a pregação que anuncia Cristo e que faz a sua fé estar fincada no Senhor Jesus, pois só Ele pode trazer salvação para o seu coração. Que tipo de pregação você gosta de ouvir? Ah, reverendo, eu gosto de ouvir pregação de 15 minutos. O senhor demora demais, já passou da hora. A pregação que restaura a igreja, irmãos, é bíblica porque é fiel, porque é bíblica. É pregação humilde, nós nos humilhamos. É pregação cristocêntrica, nós anunciamos Cristo. É pregação, amado irmão, ungida, cheia do Espírito Santo. É relevante porque fundamenta a sua fé no Evangelho e na Palavra de Deus. Minha oração, amado irmão, é que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. É bênção para o pregador. Quando você vem e dá uma palavra de estímulo, pastor, que boa palavra. Não é errado fazer isso. Mas muito mais do que isso, irmão, me encantaria que quando você ouvisse essa palavra, você mudasse de vida. Me encantaria que você tivesse a fé fortalecida em Cristo Jesus. Me encantaria que nós amadurecêssemos. Me encantaria que o seu casamento melhorasse como fruto da pregação da palavra de Deus. Me encantaria ver você disciplinando, ensinando e orando com seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Me encantaria, amado irmão, ver sua vida sendo usada para que pessoas conheçam o Salvador. Me encantaria ver Cristo sendo exaltado sobre tudo e sobre todos na sua vida e na minha vida. Esse é o efeito melhor que a pregação pode ter e deve ter. Irmãos, João Crisóstomo foi um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele era do século V da era cristã. Ele era presbítero em Antioquia. E o imperador agora morava, amados irmãos, em Constantinopla, que é a cidade de Istambul, na Turquia, a cidade que está na Ásia e na Europa ao mesmo tempo. E Crisóstomo, como o maior orador de fala grega da história da igreja, foi levado para ser o pregador da igreja de Constantinopla. E Crisóstomo, irmãos, era um pregador tão eloquente que quando ele pregava, as pessoas no meio do sermão começavam a aplaudir, amados irmãos e irmãs. E ele dizia para o povo: eu não quero os seus aplausos, eu não quero os seus apupos. Me encantaria muito mais vê-los chorando por causa do arrependimento de seus pecados e consagrando vossa vida a Cristo, para que sejais uma grande bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, não há nada de errado em que você cumprimente esse pastor, porque Deus usou a palavra, que você cumprimente o nosso querido Davi, porque Deus usou na pregação da palavra. Não há nada de errado com isso, mas mais do que isso, você tem que analisar a sua vida, crer no Senhor Jesus e ser mudado. Que Deus nos dê pregação bíblica, cristocêntrica, relevante nesta igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Que você ame ouvir esse tipo de pregação. E se a pregação que é feita aqui abençoa você, traga 20, traga 10, traga 30, porque essa bênção não pode ficar só para você.
tem que ser compartilhada com outros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Peça, Senhor, perdoa os meus pecados. Se a pregação, irmão, que foi pregada aqui, foi pregada com fidelidade, ela está sobre mim, sobre você. Nós temos que nos submeter a ela. Então, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Nós vamos relembrar de tudo que Ele fez por nós. Pedir a Ele, Senhor, fala o nosso coração, muda a nossa vida e dá-nos pregação fiel, pregadores fiéis, para que nós sejamos crentes fiéis, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.